Eurodólar depois do Banco Central Europeu e em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Olá, muito bom dia. Estamos aqui uma vez mais com o gráfico de 4 horas do Eurodólar, onde vemos aqui assim o teste feito aos tais 1,0635 que vínhamos prever de alguma forma que acontecesse em breve. E a surpresa foi realmente ontem o Banco Central Europeu ter aumentado a sua taxa em 25 pontos base. Para mim não foi uma grande surpresa, como têm vindo a ouvir, era de facto essa a minha expectativa, uma subida de 25 pontos, uma última subida de 25 pontos do Banco Central Europeu. A surpresa, a meu ver, esteve essencialmente com a comunicação feita, a declaração, o comunicado feito, que de imediato, digamos, coloca um fim na subida da taxa de juros. De facto, não estava minimamente à espera de uma situação dessas, e isso fez com que o euro-dólar, o euro, neste caso, desvalorizasse de imediato, não fazendo aquilo que eu estava à espera, de facto, que teria sido aqui assim o teste e mesmo o ultrapassar desta resistência a 1,0765 para virmos inclusive a testar uma vez mais aqui à volta dos 1,08 antes de voltar a estes níveis de 1,0650, à volta dos 1,0650, 1,0685. De facto isso não aconteceu porque no comunicado aparece de imediato a frase de que os níveis os níveis das taxas de juros que tinham atingido um determinado nível que, se forem mantidos por um período suficientemente longo, irão contribuir substancialmente para o regresso atempado da inflação ao objetivo, os tais 2%. Isto é, acabei de ler praticamente o comunicado, ou parte do comunicado de ontem do Banco Central Europeu, que saiu juntamente na mesma altura de que dizia que iriam subir, que estavam a subir 25 pontos base a sua taxa de juros, e isso de facto transformou um aumento de taxa de juros no chamado uma subida dovish, ou seja, apesar de subir a taxa de juros, ela acabou por ser mais frágil do que outra coisa, mais branda do que outra coisa, na medida em que os mercados de imediato viram a possibilidade de um fim de ciclo de subidas de taxa de juros. Isso levou, isto em conjunto, não nos podemos esquecer que em conjunto saiu vendas a retalho nos Estados Unidos acima do esperado. Esperava-se um aumento na ordem dos 0,1, 0,2%, um aumento mensal nas vendas a retalho, e as vendas a retalho saíram a 0,6%. O índice de preços de produtor também foi bastante acima do esperado, esperava-se 0,4%, juntamente com o anterior subiu a 0,7%. Portanto, mais uma razão para, digamos, uma posição mais forte por parte da Reserva Federal, o que colocava o dólar a ser suportado, e depois os próprios pedidos de subsídio de desemprego, o número semanal, que voltou a sair na parte de baixo, ou seja, aqui à volta dos 220 mil novos pedidos, face a 217 mil da semana passada, mas bastante abaixo daquilo que se estava a prever, à volta dos 225, 230 mil. Tudo isto foram mais do que razões para levar este forte movimento do euro-dólar à baixa e a virem aqui assim testar 1,0635. De facto, não teve continuidade. Provavelmente hoje também deverá, depois do que aconteceu ontem e este 1,0635 ter aguentado, eu acredito que hoje possa voltar a aguentar o preço, isto tendo em consideração que hoje temos os dados da Universidade de Michigan
da confiança do consumidor, das expectativas de inflação. Temos também da parte manufatureira, da parte de indicadores do índice PMI, do índice manufatureiro de Nova Iorque, portanto, que vai nos dar uma ideia sobre também a produção manufatureira norte-americana. Tudo isso vai-nos dar aqui assim algumas indicações do que podemos contar para a próxima semana para a Reserva Federal. Ou seja, depois de uma semana que tivemos inflação nos Estados Unidos, tivemos o Banco Central Europeu, para a próxima semana vamos ter a Reserva Federal e, portanto, como tal, é natural que não haja posicionamentos assim tão fortes, ainda por cima uma sexta-feira, final da semana. Eu acredito muito mais que esta correção deste movimento tenha mais pernas para andar. Provavelmente vamos verificar aqui assim uma correção, um teste. Há agora resistência, anteriormente suporte, agora resistência a 1,0686, antes da tal linha média 21H4, que neste momento se encontra a 1,0712. Portanto, no RSI veio aqui assim tocar quase uma área de sobrevenda antes de voltar a recuperar. A tendência é nitidamente descendente. No entanto, no dia de hoje, depois daquilo que vimos ontem, com os mercados acionistas a entrarem em modo de risco, que também vai suportar o euro-dólar, eu acredito que para o dia de hoje os tais 1,0635 vão continuar a aguentar o preço. Provavelmente teremos aqui assim um teste a 1,0685, quem sabe mesmo, ou está a média móvel 21 a 1,0710 aproximadamente. E portanto essa é a minha opinião, esta é apenas uma opinião. Eu acredito que o euro-dólar não vai ser muito mais volátil do que isto no dia de hoje, a não ser de facto que vamos ter alguma coisa muito fora nos dados norte-americanos. Antes disso, daqui a relativamente pouco tempo, está agendado para daqui a meia hora aproximadamente, vamos ter a intervenção no Conselho Europeu de Christine Lagarde. Ora, acredito que depois de tudo isto, Christine Lagarde vai continuar, digamos, a reiterar as palavras que disse ontem, e ela repetiu na conferência de imprensa a tal frase a dizer que as taxas estão determinadas a um nível de facto que permitem se manter durante um período prolongado de tempo para exercer força, exercer pressão sobre a inflação e levá-la para a meta do Banco Central Europeu, mas não acredito que vá, digamos, ser mais dovish, que vá conseguir ser mais dovish do que isso. E, portanto, quanto muito eu ainda acredito que possa, de alguma forma, deixar ou abrir um pouco mais as hipóteses de haver uma nova subida de taxa de juros, o que eu obviamente descarto e o mercado também está a descartar, mas ainda assim, digamos que talvez o impacto de ontem do euro-dólar tenha sido exatamente esse, ou seja, a falta de qualquer saída para o BCE para subir de facto, para conseguir passar ao mercado de facto que irá subir taxas de juros se for preciso, e isso ficou completamente fora no mercado. E isso pode acontecer hoje, mas eu sinceramente não acredito tanto isso, mas provavelmente ela vai tentá-lo, e daí uma das razões que eu também acredito que as palavras de Lagarde neste momento possam servir mais para suportar o euro-dólar do que para ainda o pressionar mais. Portanto, basicamente, e para terminarmos, continuo a achar que volatilidade é capaz de ser reduzida durante o dia de hoje. 1,0635, 1,0685 para mim será o intervalo a manter para o resto do dia. Não descarto a hipótese de
um teste a 1,07, à volta de 1,07, 1,0710, aqui dado pela média móvel 21 neste gráfico H4, parece-me difícil haver aqui assim uma tentativa abaixo dos 1,0635, uma vez mais, seja aqui, quanto muito aqui aos 1,06 como um nível psicológico, mas não me parece fácil que isso vá suceder, a não ser que realmente haja uma surpresa nos dados de hoje, ou nas palavras de Christine Lagarde, que eu acho que já esgotou, pelo menos por enquanto, as surpresas depois do dia de ontem. Bom, para já é tudo. O resto um bom dia, um bom fim de semana, bons negócios, e para a próxima semana cá estarei com mais um comentário ao Eurodólar. Até lá!